E se o problema no seu relacionamento não fosse tão óbvio quanto você imagina? E se a pessoa que mais diz que te ama for exatamente quem mais te machuca emocionalmente? Em algum momento, você começou a sentir que algo estava errado. Não foi uma briga específica, não foi uma palavra isolada, foi uma sensação difícil de explicar, um peso no peito, um desconforto que aparece sem aviso, principalmente quando você está com essa pessoa. Você tenta ignorar, diz para si mesmo que é cansaço, que é estresse, que todo relacionamento tem fases difíceis, e talvez você até se convença disso por um tempo, mas aos poucos, algo começa a mudar. Você começa a pensar mais antes de falar, começa a medir palavras, começa a evitar certos assuntos, para não gerar conflito. Você percebe que já não se sente tão à vontade, já não se sente tão seguro emocionalmente, e em silêncio, começa a se perguntar: quando foi que eu comecei a me sentir assim? O mais confuso é que, ao mesmo tempo, essa pessoa também demonstra carinho. Diz que se importa, diz que ama, e isso te prende. Porque se existe amor, então por que dói? Se existe cuidado, então por que você se sente diminuído? Relacionamentos tóxicos raramente começam com agressões, gritos ou ameaças. Eles começam com confusão, com pequenos desconfortos que parecem bobos, até o dia em que você percebe que não se reconhece mais. Talvez você esteja sempre se perguntando: será que eu estou exagerando? Será que o problema sou eu? Essa dúvida constante já é um sinal. Pessoas tóxicas não se apresentam como vilãs. Elas se apresentam como vítimas, como quem só quer o seu bem, como quem diz: eu faço isso porque me importo com você. E é exatamente por isso que milhares de pessoas permanecem anos em relações que destroem sua autoestima, sua saúde mental e até sua identidade. Nos próximos minutos, você vai conhecer 7 sinais claros de que um relacionamento pode estar se tornando tóxico, e alguns deles, quase ninguém fala sobre. E identificar esses sinais pode ser o primeiro passo para recuperar quem você é. Sinal 1: falta de empatia. Se a pessoa nunca consegue se colocar no seu lugar, se seus sentimentos são sempre minimizados, se a dor que você sente vira exagero, drama ou frescura, isso não é força emocional. Isso é falta de empatia. Onde não existe empatia, existe risco. Logo depois vem a manipulação emocional. Manipular não é gritar, é fazer você se sentir culpado por sentir. É inverter situações até que você peça desculpa por algo que não fez. Isso se chama desrespeito e limites. Seu não nunca é suficiente. E quando você tenta se posicionar, a reação é raiva, ironia ou silêncio punitivo. Ele é questionado, ridicularizado, ignorado, até você começar a ceder só para evitar conflito. Controle disfarçado de cuidado. Controle travestido de preocupação. Controle que invade, pressiona e apaga limites pouco a pouco. E quando seus limites desaparecem, você também começa a desaparecer. Isso não é amor, é controle. Sinal 2: desgaste emocional constante. Você não está sempre triste, mas também não está em paz. Existe um cansaço que não passa, um peso emocional que aparece mesmo quando tudo parece normal. A relação deixa de ser refúgio e passa a ser fonte de tensão. Você vive tentando manter equilíbrio, medindo palavras, calculando reações, sempre atento para não provocar mais um conflito desnecessário. O corpo sente antes da mente entender. Falta energia, falta motivação, falta leveza. Aos poucos, você se acostuma a viver emocionalmente exausto. E isso é perigoso. Porque relacionamentos saudáveis podem até trazer desafios, mas não drenam sua vitalidade. Quando estar com alguém consome mais do que fortalece, isso não é fase difícil. É desgaste emocional contínuo. E nenhum vínculo que te esgota merece ser normalizado. Aos poucos, você começa a duvidar da própria percepção. Sinal 3: mentiras constantes. Mentiras repetidas destroem a base de qualquer relação. Quando você nunca sabe se pode confiar, você vive em estado de alerta. E viver em alerta não é normal. É controle excessivo. Começa com opiniões, depois vira críticas, até virar regras. O que você veste, com quem fala, o que posta. Aos poucos,
Você aprende a antecipar reações. Evita certos assuntos. Revisa escolhas simples como se estivesse sempre sendo observado. A espontaneidade desaparece. A leveza também. Você começa a se explicar antes mesmo de ser questionado. Justifica decisões que não deveriam precisar de defesa. O problema deixa de ser a mentira em si. Passa a ser o ambiente de insegurança que ela cria. Porque onde não existe verdade, existe medo de errar. E onde existe medo constante, existe submissão emocional. Não é sobre cuidado, é sobre manter o controle através da dúvida. E quanto mais você tenta provar que não está errado, mais se afasta de quem você realmente é. Sinal 4. Vítima permanente. A pessoa nunca erra. Tudo é culpa do passado, da infância, do estresse, do trabalho, das outras pessoas, de qualquer coisa, menos das próprias escolhas. Sempre existe uma justificativa pronta. Sempre existe uma história que explica, minimiza ou tenta apagar o impacto do que foi feito. O problema nunca é o comportamento. É sempre a situação. É sempre o momento. É sempre alguém ou algo externo. Pedir desculpa vira discurso. Mudar de atitude nunca acontece. Quem nunca assume responsabilidade, nunca muda. E enquanto a culpa é empurrada para fora, você é quem carrega o peso. Você é quem tenta entender. Você é quem tenta consertar algo que não foi você quem quebrou. Sinal 5. Você não se reconhece mais. Você não se sente mais leve. Não se sente mais confiante. Não se sente mais você. Se um relacionamento faz você desaparecer para funcionar, ele não é normal. Aquela versão espontânea, segura, que ria com facilidade e se expressava sem medo, começa a ficar distante. Você passa a se adaptar demais, a ceder demais, a se moldar para caber em um espaço cada vez menor. Pequenas escolhas deixam de ser suas. Pequenas partes da sua identidade vão sendo silenciadas. E quando você percebe, já não sabe exatamente onde foi parar quem você era. Se um relacionamento faz você desaparecer para funcionar, ele não é saudável. Relações saudáveis ampliam quem você é. Relações tóxicas exigem que você suma para que o outro se mantenha no controle. Sinal 6. Promessas vazias. Promessas que nunca se cumprem não são esperança. São uma forma de manter você preso. São palavras sedutoras, mas emocionalmente ocas. São compromissos frágeis, feitos apenas para acalmar o momento. São promessas temporárias, convenientes, estrategicamente repetidas sempre que você ameaça se afastar. Elas criam uma expectativa ilusória, uma sensação falsa de mudança e um ciclo exaustivo de esperar, acreditar e se frustrar novamente. Não existe plano real, não existe ação consistente. Existe apenas a manutenção do controle emocional. Promessas vazias são instrumentos silenciosos de manipulação. São âncoras psicológicas que impedem você de ir embora. São migalhas emocionais oferecidas no momento exato em que você começa a enxergar a verdade. Elas alimentam a esperança, mas drenam a autoestima. A cada promessa quebrada, você aprende a esperar menos e a tolerar mais do que deveria. Isso não é descuido, não é esquecimento, é um padrão. Sinal 7. Isolamento e inconsistência. Aos poucos, seus amigos se afastam, sua família vira problema e sua rede de apoio desaparece. Isso não acontece por acaso, nunca é por acaso. Depois vêm as críticas que diminuem. Não é crítica construtiva, é humilhação disfarçada de sinceridade. Você começa a se sentir menor, mesmo tentando agradar, e logo depois, surge o contraste. Palavras bonitas, promessas suaves, discursos que parecem reparadores, mas as atitudes continuam vazias. Existe carinho no discurso, mas ausência no comportamento. Quando o que é dito nunca se sustenta no que é feito, a verdade está nas atitudes. Inconsistência não é confusão, é padrão. E nenhum relacionamento saudável te afasta do mundo, te diminui por dentro e ainda te mantém preso através de palavras que nunca se concretizam. Atitudes vazias. Quando discurso e comportamento não combinam, a verdade está nas atitudes. Reconhecer esses sinais não significa fraqueza, significa consciência.
Significa que, em algum momento, você parou de se anestesiar e começou a se escutar. Muitas pessoas passam a vida inteira ignorando desconfortos, normalizando dores, justificando comportamentos que nunca deveriam ser justificados. Você não. Amor não confunde. Amor não machuca constantemente. Amor não exige que você se diminua para que o outro se sinta maior. Amor não pede silêncio quando você precisa falar. Não pede paciência infinita diante de desrespeito repetido. Não pede que você se perca para que a relação continue existindo. Relações saudáveis não são perfeitas. Elas têm conflitos, têm diferenças, têm desafios, mas elas não te fazem duvidar do seu valor. Não te colocam em estado de alerta constante. Não transformam o amor em medo. Se, ao longo desse vídeo, você se identificou com vários sinais, isso não significa que você fracassou em amar. Significa que você amou sem ter todas as ferramentas emocionais que precisava naquele momento. E agora, você está adquirindo essas ferramentas. Consciência é o primeiro passo. Sempre. Antes da mudança vem o incômodo. Antes da libertação, vem o reconhecimento. Você não precisa tomar decisões imediatas. Não precisa confrontar ninguém agora. Não precisa provar nada para ninguém. Mas precisa, acima de tudo, parar de se abandonar. Precisa voltar a se ouvir, respeitar seus limites, levar seus sentimentos a sério. Porque quando você se respeita, fica impossível sustentar relações que vivem de te diminuir. E isso não é egoísmo, é maturidade emocional. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu mereço relações saudáveis. Pode parecer simples, mas repetir isso é um ato de reposicionamento interno. Isso ajuda o algoritmo, sim, mas ajuda principalmente você a lembrar do que nunca deveria ter esquecido. Você merece respeito, merece diálogo, merece segurança emocional e merece relações onde você não precise se esconder, se explicar o tempo todo ou se diminuir para caber. Se inscreva no canal. Aqui, o objetivo não é romantizar dor, é trazer clareza, é identificar padrões, é fortalecer sua saúde emocional, para que você construa relações mais conscientes, mais equilibradas e mais verdadeiras. Quanto mais você entende o que não é amor, mais fácil se torna reconhecer o que realmente é. Cuide de você, se escute, e nunca negocie sua paz para manter alguém por perto. Você não está sozinho, e esse é só o começo.